Bora dar uma viajada pro passado? Ou bora pensar sobre? Seria possível? O que você acha? A viagem ao passado? Pensemos. Baseado em que a gente fala que a viagem ao passado é possível? Ah, minha tia, fulano que eu li, você teve alguma experiência? Confirmada? Tá, tchau. Como é que confirma um negócio desse negócio lá no passado? Né? Você não sabia, aí depois você foi ver a história, e aí confirmou que existia. Mas como é que você confirma que você já não viu isso de alguma forma, entrou no seu inconsciente? A gente tem que passear. Baseado em quê? Nas vozes da nossa mente? Ou nas loucuras? Porque nós espiritualistas, nós temos viés. Falou de viagem passada, falou, opa, eu consigo. Como diria de Aélio Couto, né, Carita? Infinitas possibilidades. Mas precisamos pensar, e é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Vou questionar, trazer a ciência, trazer a gente, nosso próprio estudo aqui, nós como estudantes de espiritualidade. Esse assunto chegou enquanto eu estava hoje com a Carita, estávamos borboletando por aí, e chegou sobre o filme Em Algum Lugar do Passado. Aliás, você já viu? Aconselho a assistir. É romântico, mas tem um tema filosófico. Esse filme mexe bastante com a minha capacidade filosófica. Me faz ficar parado olhando pro... Porra, velho. Em Algum Lugar do Passado é um filme de 1980, é um filme romântico estrelado pelo Christopher Reeve, que era o verdadeiro super-homem, né? Ou digamos assim, e a Jane Seymour. É um cara que fica fascinado pelo hotel. Ele entra no hotel antigo e vê uma foto. A história é essa, não estou dando spoiler, tá? Ele fica fascinado por essa foto. E aí acontece o desenrolar de uma história que tem a ver com uma questão de viagem ao passado. Eu não vou falar mais do que isso, porque o filme é bom. A imagem do filme é bom, os atores são bons, a sensação espiritual que o filme é bom, a trilha sonora do filme é impressionante. Você sai desse filme espiritualizado, de tão bonitinho que ele é, você vai pensando assim sobre a questão da união, dos passado, presente e futuro, do amor atemporal. E por isso que eu aconselho, se você não viu, assista. E você consegue, mesmo que você assista de novo. Ah, eu vou falar com fulano que não assistiu. É um filme que você consegue assistir tranquilamente de novo. Tamanha a sensação que ele passa. Eu vou falar sobre formas teóricas baseado numa ação que esse filme fez, tá? Algumas formas das teorias na viagem do tempo usadas nesse filme, isso não quer dizer Em Algum Lugar do Passado, é o filme. Se eu não me engano, tem ele assistir. Se eu não me engano, tem na Apple TV, não tenho certeza, não tenho certeza se tem no Prime. No Prime eu acho que tem, tá? Para alugar, tá? Eu acho, tem que alugar, mas custa R$6. É o dia de uma cachaça, de um corote. Não dá para pagar, né? Tudo nesse mundo. Primeiramente, baseando em algumas hipóteses, teorias, enfim. Uma delas é o livro A Chave do Tempo, de Nora Roberts. Ela fala o seguinte: ela explora a viagem através da meditação profunda, a viagem no passado, no tempo, tá? Mas vamos para o passado, que esse é o tema do vídeo. O futuro a gente vai ver outro dia. Aborda a conexão mental em diferentes épocas, parte de técnica que é feita neste filme, O Lugar do Passado. Aliás, eu vou falar, esse filme, O Lugar do Passado, foi baseado no livro O Hotel. É um livro de Richard Matheson, tá? Que conta, que inspirou e foi baseado em algumas estruturas do filme. O livro, inclusive, acho que a Carita até comprou o livro para mim, bonitinho, Em Algum Lugar do Passado, que o livro é um pouco diferente em algumas partes, né? Esse livro é sempre mais profundo. Foca na teoria que a mente pode transcender o tempo linear. Como? É estranho pensar que nossa mente é atemporal. É estranho pensar que nós, se você nunca esquece uma coisa, se você não deixa de existir, mesmo no corpo, nós temos uma capacidade atemporal. Apesar de a gente não parecer ir para o ambiente, as nossas memórias, a forma como nós energeticamente vivemos as experiências, nos transporta para aquele momento. E só você sabe como é essa viagem, mais ninguém. Porque pela ótica com que você vivenciou determinada coisa, você volta àquele passado, mas não só. Tem o seu próprio passado, que é aquele conectado às suas memórias, que é uma técnica usada,
E tem outra teoria que é independente das suas memórias, a capacidade de você retornar e enxergar a memória alheia. É aí que complica. O livro O Hotel inspirou o filme Em Algum Lugar do Passado, como eu falei, e tem um trecho que é assim: se você acredita completamente... Cara, pessoal, essa aqui é hipótese, tá? Mas é interessante. Se você puder convencer totalmente a sua mente que foi o que foi feito no filme, com outros aspectos, você vai ver lá, então qualquer período do tempo será acessível para você. O problema é que nós não conseguimos entender como é que é o futuro. Não dá para ter uma noção. O passado, você pega um livro, você vai no museu, você vê umas roupas, você assiste um filme, você, enfim, pega indícios. O futuro, não. O futuro, pelo menos agora, na consciência cronologicamente presa ao presente, você não consegue libertar assim, não quer dizer que você não vá. Porque você vai ver que tem coisas interessantes aqui de pessoas que foram para o futuro, e eu trouxe casos, quer dizer, entre aspas. Diz que o tempo não é absoluto, continua ali o Richard, e apenas na nossa percepção que torna ele linear. Segundo o livro, nós, por algum motivo, estamos presos ao presente para entender, e ao presente sem passado e sem futuro. Você já percebeu que encarnação é um negócio estranho? Ou estar aqui, esquece o nome encarnação, é uma coisa estranha. Você não sabe onde estava, não sabe se sequer existia, não na plena consciência, e não sabe se vai continuar existindo. Porém, nós temos uma Terra de 4 bilhões de anos. Uma memória impressionante de vários seres que passaram por aqui, deixaram história, presentes, erros, acertos, na sua encarnação, nas suas passagens de vida. E a gente parece que é estranho a gente deixar, não estar existindo antes e deixar de existir depois. Mas talvez seja aí que o ponto. Nós precisamos aprender a buscar isso dentro da gente. O problema é como você começa a encher de informação externa, às vezes, ou de possibilidades às quais você acredita, como religião, teorias e tal, você acaba não tendo a mente aberta para outras que talvez sejam não certas, mas menos erradas. Então, como a gente não sabe, você não pode dizer que sabe a direção. Se você falar, você vai estar provavelmente errado. Principalmente porque a própria arrogância, a inconsciência leva à arrogância. De se achar conhecedor do caminho, eu não sei. Pelo menos eu sei de uma coisa. Há uma possibilidade do ser que questiona onde está, estar menos errado do que aquele que acha que tem certeza de onde está. Bom, Deus é isso aqui. Então. Existe uma possibilidade gigante dessa pessoa que questiona estar menos errada, mas ela vai continuar assim. Porque pelo menos ela não percebendo ser errada, ela dá um passo para o lado. Ela dá outro para o lado. Ela vai tentando enxergar novos ângulos. A sua mente abre. E talvez ela enxergue naturalmente um pouco mais, porque se predispõe a isso. O livro A Casa Entre Mundos, de Marion, fala: a mente é a chave para todas as respostas do tempo. Olha, repare como conecta. Nossos corpos existem em um momento, mas nossa consciência pode viajar através dos séculos se soubermos como libertá-la. Como libertá-la? Tenho a menor ideia. Ah, vai meditar. Como se medita? Ah, você medita assim, você faz o Kriya Yoga, não sei o quê, você solta umas baforabas pelo chakra básico. Como? Me explique. Como? Porque E outra coisa, será que você não deve saber isso? Porque se você me falar como, será que você não está limitado? Ah, só é assim, ó. Você faz assim, você faz assim, você faz assim. Será que isso, fazer assim, fazer assim, não é exatamente o que está nos limitando? Achar que sabe. Não, eu sei porque eu estudei na gnose, eu estudei não sei aonde. Você não sabe, pai velho. Não sabe, isso é uma coisa interessante de pensar. Então, para libertar a mente, a primeira coisa que a gente tem que perceber em relação ao tempo, ao presente, ao passado, seja o que for, é que talvez a gente não saiba como fazer isso. Ou os poucos que souberam, talvez não dê para explicar. O Homem que Viu o Tempo, um outro livro de Ken Greenwood, ele fala o seguinte: foca na capacidade da consciência retornar ao passado durante o sono. Você vai ver que no filme tem um pouco disso. Isso aqui está tudo baseado no filme por enquanto, tá? Explora a teoria que os sonhos podem ser portais temporais. Inclusive entra aí um outro processo que eu já falei.
E existe uma teoria de que nós não precisamos, porque vê, como que se volta ao tempo? Olha que interessante. Você está aqui agora, eu dei uma parada aqui agora, você viu? E se nesse segundo que eu parei, eu não fui lá no passado? Exemplo, tá? A gente está fumando um orégano profundo aqui, relaxe, sente, para não cair. Eu fui lá no passado, tive uma experiência de 100 anos e voltei exatamente nesse meio segundo, nesse segundo que eu parei aqui, e agora estou de volta. E se a gente não conseguir perceber que isso, talvez a libertação da consciência seja possível nessa mesma facilidade que eu estou falando aqui? Então, é interessante pensar que voltar ao tempo não tem, eu preciso sentar e ficar meia hora ali, significa que eu vou voltar meia hora, não é assim que funciona. Passando que o tempo não existe, a consciência ela pode passar ou aprisionar-se ou libertar-se. Impressionante pensar que a própria consciência pode se prender também. Será que a gente não está preso? Ou preso pela ignorância, ou preso, enfim, pela alguns erros nossos? Será que o karma não nos prende? Será que errar não nos... Olha que interessante essa teoria, hein, cara? Será que errar não nos deixa presos ao presente? Porque se você errou aqui, você concorda que você não tem como ir para lá? Você tem que ajeitar. Será que para conseguir, a viagem, de qualquer forma, a libertação da consciência, você tem que estar liberto dos trechos em que você está ali? Continuando. O experimento Filadélfia fala o seguinte. William Moore, ele diz, a consciência humana não está presa ao tempo linear. Como as ondas de rádio, ela pode sintonizar em diferentes frequências temporais quando devidamente focada. Todo mundo está falando aqui, daqui a pouco a gente vai para as técnicas. A teoria do eterno presente, de J.W. Dunne, ele fala, esse livro foi um dos primeiros livros a teorizar a viagem mental no tempo. Apresenta a teoria que todos os momentos de tempo existem simultaneamente. Vê que interessante isso. Sugere que, através de estados alterados de consciência, podemos acessar diferentes pontos temporais. Não é que você foi ao passado, segundo esse livro, você está lá também. Só que você não aprendeu a trazer para cá. Talvez o presente seja o ponto mediano em que nós estamos presos por falta de libertação. Talvez. Está o tempo todo, está tudo limpo, para você ir para qualquer lugar. Mas nós ficamos na base mediana por não conseguir ainda fazer esse desvínculo, na verdade. Aí nós ficamos no meio, o que faz sentido. Nós gravitacionamos nossa própria consciência. Estranho, né? É uma teoria que esse cara coloca aqui. Vê que interessante, que profundo isso. Isso faz a gente pensar sobre outros ângulos. Porque se você parar para pensar, vai dizer, não, porque encarnação, não porque o mentor, não porque não pode, não porque os registros acásticos, não porque o mentor de onde... Já pensou para pensar que isso tudo pode estar bloqueando? A coisa, às vezes, é uma questão de libertação. Você encheu de informação. E a libertação é libertar-se até disso, né? Os Viajantes do Tempo, de David Gerald, ele fala, não precisamos de máquinas de tempo para viajar. Nossa mente é a máquina mais sofisticada que existe. O truque é aprender a usá-la corretamente. Até agora esses caras só estão falando que a gente tem que aprender aqui. Agora, sobre termos científicos, eu peguei filosóficos, tá? Eu vou para a ciência agora. O Universo Elegante, de Brian Greene, ele fala o seguinte, a relatividade especial que Einstein sugere que o tempo não é absoluto. Se pudéssemos viajar próximo à velocidade da luz, o tempo realmente desaceleraria em relação ao observador estacionário. Isso não é ficção científica, é uma realidade matemática comprovada. Daqui a pouco eu vou falar dessa comprovação. Buracos negros e viagem no tempo, de Kip Thorne. Os buracos de minhoca, se pudessem ser mantidos abertos e estabilizados, isso está, inclusive, você já viu o filme Interestelar? Deveria haver. Se você, como espiritualista, ou como uma pessoa que até cientista mesmo, questionador, não assistiu Interestelar, assim, é o tipo de filme que tem que parar para ver. Pelo menos para pensar, para olhar, que interessante, tá? Se os buracos de minhocas pudessem ser mantidos abertos e estabilizados, poderiam, teoricamente, criar atalhos através do espaço e tempo.
A matemática nos mostra que isso é possível, mesmo que a engenharia necessária esteja muito além ainda da nossa capacidade atual. Em Breve História do Tempo, de ninguém menos do que Stephen Hawking, ele fala: se viajar mais rápido que a luz fosse possível, poderíamos voltar no tempo. Isso levanta todos os tipos de paradoxos científicos. Por exemplo, o que aconteceria se você matasse seus próprios avós antes de seus pais nascerem? Tem essa teoria que está sendo questionada aqui, né? Essa hipótese. Mas tem uma outra coisa profunda daqui a pouco sobre isso. Que é profundo isso aqui. E que combate exatamente essa pergunta de Steve Hawking. Hiperespaço de Mikhail Kaku. As equações que Einstein fez não proíbe a viagem no tempo. Na verdade, encontramos várias soluções matemáticas que permitem curvas fechadas no tipo tempo, essencialmente caminhos que retornam ao próprio passado. A física do impossível, também do mesmo autor, ele fala: existem 3 tipos de possibilidades científicas. A viagem no tempo para o passado é classificada como impossibilidade classe 2. Algo que não viola as leis conhecidas da física, mas está além da nossa capacidade tecnológica atual por milhares ou milhões de anos. A viagem ao futuro é mais complexa. Ao passado é um negócio estranho de pensar. Mas vamos lá. O tecido do cosmos, de Brian Greene, ele fala: o tempo e o espaço são entrelaçados de maneira tão fundamental que manipular um significa afetar o outro. Se pudermos dobrar o espaço suficientemente, poderíamos, em teoria, dobrar o tempo também. Tem um monte de questionamento aqui sobre a parte científica, até que eu gosto bastante. Steve Hawking, também no livro O Futuro do Tempo, do Espaço e Tempo. Teoricamente, um cilindro de comprimento infinito, girando rapidamente, poderia criar um campo gravitacional que permitiria a viagem no tempo. Esse é chamado de cilindro de Tipler. É uma solução matemática exata das equações de Einstein. Você vê, isso aqui é científico. Claro, o cara vai lá no quadro, bota não sei o que, tal, pá, massa, 2 por baixo, potência, não sei o que, tal, e o cara, através de desenhando, ele explica que é possível. Tem uma outra coisa, vou mostrar aqui para vocês, que fala sobre isso. Eu vou aproveitar antes de sair da ciência. Caramba. Aqui, ó. Experimentos de relógios atômicos foram feitos em 2010. Olha que experimento interessante. Ciência, tá? A NASA colocou um relógio atômico na Estação Espacial Internacional para tentar, porque até então estava só escrito, comprovadamente, matematicamente feito, mas não tinha ainda esse experimento, porque não tinha como fazer esse experimento. Aí eles pensaram uma coisa: vamos fazer um relógio atômico. Como você sabe, o relógio atômico ele é tão milimétrico, para ele sair, para você entender, 0,001 ponto, teria que passar uma quantidade muito grande de tempo. Ele, sei lá, depois de 100 anos ele ia sair um para o lado só. Ele não desincroniza um com o outro. Foram 2 reloginhos sincronizados. Pegou um relógio desse, colocou num satélite, uma estação espacial, e o outro na Terra. Um ano depois, eles trouxeram esse relógio para a Terra, o que estava no espaço. O relógio do espaço ficou 0,007 segundos mais lento. O que era impossível ia acontecer em um ano. Impossível. Então isso comprovou a teoria da relatividade de Einstein. Demonstrou que o tempo realmente passa mais devagar em gravidade reduzida. Vê que interessante isso, né? Como a gente consegue ver que a parte científica, ela não está dizendo que é impossível. Pelo contrário, está dizendo só que a gente não tem tecnologia ainda para fazer isso. Não tem como. É interessante pensar que os astronautas que estão, por exemplo, tem um grupo de astronautas que era para voltar em uma semana, está preso no espaço, acho que há 6 meses. Que eles estão, teoricamente, no passado, em relação a gente. Não dá para entender isso. Como assim, Saulo? Eles se desincronizaram. E não vai mudar nada a vida desses caras. Mas num ponto em que talvez pudesse ser medido numa pequena agulhinha, eles estão um pouquinho mais no passado do que a gente. Estranho isso, né?
Isso é científico, tá? Agora vamos para ideias não científicas. Agora a gente vai viajar na maionese. Eu queria que você sentasse, acendesse um orégano da paz, aquele da montanha, aquele que não faz mal nenhum. Só faz você sentar e conectar já. E pensasse comigo. A física da alma de Amit Goswami, ele fala: a consciência existe fora do tempo linear. Quando entendemos isso, percebemos que podemos acessar qualquer ponto que chamamos de passado ou futuro através da expansão consciencial, que é alcançada com equilíbrio emocional. Que desgrama é? Fala isso para um cientista como é, rapaz. Ele já fica bravo, já não consegui, mas você não consegue mais voltar. Ficou bravo. Não dá, você está preso. Vê que interessante. O tal da física de Frijop Capra, ele fala: as tradições místicas orientais sempre souberam que a física quântica está descobrindo agora. O tempo é uma ilusão da consciência tridimensional. O tempo está prendendo você no agora. E talvez nós estejamos sendo testados para ver quem se liberta. É por isso que muitas vezes a gente pensa que está preso. Mas será que de alguma forma nós não estamos mesmo? E o pior de tudo é preso dentro da gente mesmo. Como agora, preso dentro do corpo, preso. Você pode sair do corpo malmente durante a noite, quando sai, eu vou para um umbral. Não dá. Parece que você vai ter que fazer uma coisa que vai além da normalidade para você fazer isso. Mesmo assim, limita. Regressão a vidas passadas de Brian Wells, sei lá, o tempo não é linear como pensamos. Todas as vidas existem simultaneamente de novo outra pessoa e podemos acessá-la através de estados alterados de consciência, em estado de expansão consciencial. De novo, o campo akáshico de Erwin Laszlo, ele fala: existe um campo de informação que transcende o tempo e espaço. Nele, todo o passado e futuro estão registrados e podem ser acessados. Registro akáshico é um local que nós estudamos, assim, não sei se é um local, se é um campo de banco de dados. Não deve ser um local só, mas deve ter simbolicamente um lugar onde todas as memórias estão lá. Olha que interessante. Conceito de memória. O que é memória? É a capacidade de decodificar e armazenar informações passadas. Aconteceu? Ficou ali, eu estou aqui e mantenho o que está no passado. O problema é que pode existir uma memória futura. Como se explica isso? Vai de encontro até a nossa língua portuguesa. Como que você pode lembrar do amanhã? Eu me lembro que amanhã você caiu. Não faz nem sentido. Não faz, mas é o conceito que está aqui, interessante, né? O universo autoconsciente, ele fala assim, a Emmett: a consciência não está presa. Ela pode saltar quanticamente entre diferentes pontos quando percebe a diferença da linha temporal que ela está. Bonitinho isso, né? É a teoria dos saltos quânticos conscienciais. O nome é lindo. Você fala isso no rapaz, é o seguinte: nós precisamos fazer um salto quântico consciencial. Você fala: estou hoje com um curso aqui de salto quântico espiritual. Só comigo você vai conseguir isso. Tem que tomar cuidado. Só que interessante, sincronicidade de Carl Jung, ele fala: eventos significativos podem se conectar através do tempo, não por causalidade, mas por significado. É como se o tempo fosse flexível quando encontra o significado. Ele está falando aqui que as conexões causais, daquilo que tem fundamento para você, elas são atemporais. Que aquilo que entra na sua mente, ela não tem mais tempo. Só que a gente só consegue registrar isso para o passado. Ele percebeu isso nas suas análises,
que ele, quando ele começava a conversar com a pessoa, aquela pessoa, e por algum momento, mesmo que não parecesse, ela saía dali daquele momento. E aquilo era interessante para ele, porque era como se o presente para ela não existisse naquele momento. E a gente não sabe dizer até onde isso é. Isso foi uma percepção que ele teve, tá? E tem vários. O livro tibetano dos mortos fala o seguinte: a consciência pode viajar através dos bardos do tempo, acessando diferentes momentos da existência, quando está liberta das amarras físicas. Vou contar uma experiência para você. E ela tem a ver com esse filme que eu falei para vocês em algum lugar do passado, no começo aqui. Eu fui, semestre passado, não tenho certeza, fazer uma prova na UnoOeste, no Guarujá. Talvez uma prova de transferência. Eu fui lá fazer, não fui não, mas não me transferi não. Passei, tá? Mas não transferi não, fiquei onde eu estou. Ao chegar lá, no caminho, eu passei por lugares onde eu só conhecia nos anos 80. Eu não tinha mais ido nesse lugar desde essa época. Então, eu retornei aos anos 80 mentalmente. Eu passei um dia inteiro entre Santos, passei em São Vicente, você passa ali na Imigrantes, ali perto. Aí fui lá onde meus pais moraram, na infância. Depois ali no... Cara, eu voltei pro tempo. Dentro de mim, eu voltei no espaço. Só que até aí, beleza, fiz a prova, fui para casa. Chegando em casa nesta noite, eu dormi sem pensar em nada, mas continuando conectado, lembrando, né? Eu saí do corpo, lúcido, acordado. Eu mudo meu nome, todos os vídeos que eu fiz, e todas as pontas, se cada vírgula do que eu vou lhe falar agora não for verdade, qualquer coisa. Eu apareci num ambiente voando por cima de carros antigos. Era Corcel 2, era Belina, era carros quadradinhos, sabe? Aqueles carros antigos, sem passar, Brasília, Fusca. Eu voando por cima deles, assim, eu falei... Passar, e eu falei, nossa, que lugar é esse? Eu estava fora do corpo lúcido, e tudo antigo. Eu falei, pô, será que eu estou no passado? Eu questionei. Ou será que eu estou numa dimensão plasmada dos anos 80, já que os anos 80 muitas vezes é admirado? Quer dizer, provavelmente pode existir esse ambiente. Ou será que eu estou viajando dentro de mim? Eu estava lúcido, acordado. Minha consciência estava plena, mais plena do que o normal. Aí eu, passando no lugar, tudo antigo, velho, todos os prédios antigos, eu parei no lugar, tinha um espírito ali. Um cara, né? O cara me viu, eu vi. Eu falei, você tá aqui? Tá. Onde é que a gente tá? Cara, anos 80. Que ano a gente está? Em 1983, sei lá. São os anos 80. Eu falei, não estamos, né? Eu peguei ele, eu posso levar comigo, pai? Eu peguei ele, eu não conseguia voar. Isso me chamou a atenção. Que lugar é esse que eu estava? Aí eu levei o cara voando comigo, entrei num local tipo um shopping, as lojas antigas, velho. Procurei, entrei no lugar, lembro que eu fiquei procurando computador, um negócio antigo, assim, para ver se aqueles monitores brancos, eu não consegui ver. Eu fiz todos, eu não sei o que foi aquilo. Eu sei que eu saí do corpo e apareci nesse lugar lúcido. Eu via coisas que eu não entendia. Eu que via o cara, assim, eu até fiquei pensando, será que um espírito me sacaneou, um mentor me testou? Não sei. Mas que aquilo aconteceu coincidentemente, porque eu estive lá em Guarulhos, em Santos, São Vicente, Guarulhos não, Guarujá, Santos, São Vicente, não tenho a menor dúvida. Eu me conectei àquilo, eu fiz um processo ilusório, mas eu estava acordado dentro do meu inconsciente. Como é que explica isso? Lúcido. Eu tinha plena consciência que eu estava fora do corpo, no ambiente que eu estava, questionava. Eu questionei o cara, eu não acreditei quando ele falou para mim. Eu peguei para levar você voando, eu estou fora do corpo, mas não faz sentido o que eu estou fazendo aqui. Que interessante. Quer dizer, será que você não precisa entrar numa conexão para poder voltar? O que vai ao filme, tá? O filme faz isso. Alguns casos curiosos que nós precisamos falar. A mulher do celular, 1938. Uma fotografia de uma multidão em 1938 mostra uma jovem aparentemente usando um smartphone. O caso ficou conhecido como Time Traveling Whipster.
Ela sugere que era provavelmente uma câmera compacta da Kodak, que era impossível existir naquela época. Por exemplo, uma cena do filme O Circo de Charlie Chaplin, está aí para você ver. Procura. O que eu estou falando, vai procurar. Porque tem algumas coisas que são hipóteses e tem outras que foram, se realmente estava uma coisa estranha lá, e as pessoas ficavam olhando. Mostra uma pessoa aparentemente falando no dispositivo semelhante a um celular em 1928. Décadas antes da invenção dos telefones móveis. Estava com um aparelhinho quadradinho, bem interessante assim, e como se tivesse... e está lá, análise posterior sugeriam que poderia ser um aparelho auditivo primitivo da época. Agora eu não sei que aparelho era esse, tá? Mas o caso, dá uma olhada depois que é interessante. Uma coisa interessante sobre o futuro agora, mas como está tudo interligado, alguns casos serão assim. O caso de John Titor, uma pessoa que alegava ser um viajante do tempo do ano de 2036. Aí nós vamos começar a ver se o cara é doido, né? Porque no futuro a gente não tem como comprovar. No passado você ainda pode falar se existiu ou não, tal. No futuro não dá para saber, né? Só a gente chegar lá. Ele postou em fóruns na internet, isso aconteceu em 2000 e 2001, tá? Detalhes sobre a sua máquina do tempo. Ele fez várias previsões específicas, algumas das quais não se concretizaram. Ele forneceu diagramas detalhados da sua suposta máquina do tempo. Tem um monte de teoria. Vê que interessante. O relógio suíço antigo, em 2008. Arqueólogos encontraram objetos de forma de anel em uma tumba chinesa antiga. O objeto tinha entalhes precisos, semelhante a um relógio suíço. E essa tumba estava selada com... Tem foto disso, tá? Tem uma foto de um pé da múmia, que eu vou falar, o pessoal disse que a múmia estava com tênis Adidas. Do futuro. O cara deve de Adidas para cá, porque Adidas não existe. Audrey Cosley, ele fala, é o corredor da bolsa que fez investimentos perfeitos em 2003. Olha que interessante. Aí, ó, Humberto, criptomoeda aí, era a época. Alegou que ser do ano de 2256. Ele foi preso pelo FBI por suspeita de informação privilegiada. Pagou a fiança e sumiu. Ninguém achou mais ele. Misteriosamente. O homem de Rudolf Fentz, em 1950. Um homem vestido com roupas do século XIX, encontrado morto em Times Square. Tinha documentos e objetos datados de 1876. Investigações posteriores sugerem que ser uma história fictícia, outros dizem que ele montou isso. Pegou algumas coisas antigas, colocou ali e tal, ou ele era um amante disso aí e acabou morrendo durante uma sensação dessa. E ficou lá. E a múmia de tênis, conforme eu falei, que é uma onda essa aqui. Descoberta na Mongólia, não sei se é verdade, mas tá aí, tá em livro isso, tá? Usando o que parecia ser um tênis Adidas, tem foto disso, você procura depois. Padrões da bota se assemelhavam ao design moderno da Adidas. A análise parece ter botas tradicionais com padrões similares. Tem também, olha que interessante, o iPhone na pintura de Walt Miller, em 1860. iPhone. A pintura Carta Esperada mostra uma jovem segurando algo semelhante a um iPhone. Na realidade, foram pesquisar, diz que era um livro de orações, mas continuou, por causa da semelhança, causou grande repercussão nas redes sociais, e todo mundo que olhava, a grande maioria, via um iPhone. Ninguém viu um livro de oração na mão dela, não, mas... tem o caso de Hakan Nordqvist, é um encanador sueco que alegou ter entrado em um portal temporal sob sua pia. Mas tá lá, afirmou ter encontrado sua versão mais velha em 2046. Ele gravou um vídeo do suposto encontro ainda. Tem que ver isso, né? Vou mandar pra gente aqui. Eu procurei, tá? Não achei. Tem a foto da inauguração da ponte Salt Fork, 1941. Um homem na multidão usando roupas vermelhas e óculos escuros. A aparência destoante do restante das pessoas. É considerado um dos casos mais intrigantes no anacronismo fotográfico. Ninguém entende aquilo. Não faz sentido a foto. Procura essa foto, pra você ver que interessante. É a foto da inauguração da ponte Salt Fork. O experimento Filadélfia, 1943. Suposto experimento militar que teria teletransportado um navio marinheiro. E esse marinheiro relata viagens no tempo durante o experimento.
A Marinha Americana nega oficialmente que o experimento tenha existido, mas está cheio de... Tem até livro que fala sobre isso. Aí vem umas maluquices assim, que eu vou colocar aqui ainda assim. 2 crianças com pele verde, filhos do Hulk, encontradas na Inglaterra medieval. Com ecterícia evoluída, que é verde. Falavam uma língua desconhecida, alegavam vir de um lugar onde tudo era verde. Alguns teóricos sugerem serem viajantes dimensionais. O laptop antigo de 1960. É um lápide grega antiga, mostra uma mulher usando algo semelhante ao laptop. Ela está sentada e tal. Isso também rolou. Arqueólogos estudando, né, explicaram que provavelmente era uma caixa de joias ou um tabuleiro de cera. Não sabe dizer. Tabuleiro de xadrez, né? Alguma coisa assim. Não sabe, mas estavam lá. E é interessante pensar. Esse aqui é uma onda, mas é interessante. Billy Mayer e os Pleiadianos em 1975. Suíço que alegava contato com alienígenas afirmava ter feito viagens temporais com eles. Apresentou centenas de fotos e evidências físicas. Eu quero achar uma aqui agora. Se tem centenas, deve ter uma aqui. Olha aquele aqui, tem ele aqui mesmo, Billy Mayer. Tem, se você botar esse aqui, o cara aqui. Agora isso aqui não parece ser foto. Tem alguma. Tem um monte de coisa assim. Eu não sei se até onde é verdade. As pessoas mentem muito, né? Não, tem alguns que foram tentados comprovação, tá? O caso do aeroporto de Frankfurt de 1984. Realmente é aqui, louco. 24 de outubro de 84, inaugurado o Terminal 2, desenhado para ser a faixa antiga. Aqui. A companhia aérea não existia. Todos os passageiros desapareceram. Não consigo acreditar nisso. Mas vamos lá, tá aqui. É livro, tá? Os documentos e passagens eram de uma empresa que fechou em 1971. O caso consta nos registros do aeroporto. Tem um monte aqui, cara. Tem um monte de casos assim. O incidente no metrô em Paris em 1999. Uma passageira entrou no vagão errado, encontrou decoração e passageiros dos anos 50. Saiu com ticket do metrô antigo autêntico. O caso foi investigado pela RATP, que era a empresa do metrô de lá. Ninguém conseguiu entender. Se ela mentiu, não sabe se ela tinha aquele ticket, se ela usou aquilo para chamar atenção, mas chamou atenção. Ninguém tinha aquele ticket ali daquele jeito. Maneira que estava limpo, arrumadinho, como se tivesse acabado de chegar. O papel envelhece, né? Sei lá. Às vezes fica dentro de alguma forma, de um plásticozinho. Tem um experimento muito interessante, que é um caso de um japonês. Cadê aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui. Vai ter um tal de um japonês que apareceu lá no... Peraí que eu vou achar aqui. Esse foi um dos casos que eu mais achei interessante. Quando ele aparecer aqui, então é tão complicado o caso que ele sumiu de mim aqui, cara. Apagaram os dados aqui do meu coisa aqui. Vieram, alguém veio aqui, travou o futuro, apagou. Tava aqui. Mas eu vou achar, tá? Casa Havana. Experimentos científicos que eu falei foi da NASA. Tem o experimento do emaranhamento quântico, que é interessantíssimo, que são partículas que podem influenciar outras instantaneamente. Com isso, ela quebra as limitações da velocidade da luz e sugere, nesses estudos científicos, uma comunicação temporal entre partículas. Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância, para você ter ideia de quão interessante era o experimento. Tem o experimento da retrocausalidade. Aqui não é mais viagem, tá? Não que os outros não sejam reais, mas aqui já foi provado, ou pelo menos tentado, né? Teoricamente no quadro. Ele foi feito na Universidade de Washington, demonstrou que partículas podem afetar seu próprio passado. A descoberta fez que os efeitos quânticos podem preceder suas causas, e quebrou a noção tradicional da casualidade, essa pesquisa. Tem os cristais do tempo, que é de 2020. Criados por cientistas da Google e universidades parceiras, estruturas que repetem padrões no tempo. O significado diz que foi uma certa primeira violação observada da simetria temporal. Nunca tinha percebido que seria uma violação, que se você altera um troço aqui, ela faria uma alteração mais na frente por consequência, no caso, no presente, que é o nosso futuro. Isso sugere a possibilidade de manipulação temporal. A Google fez
esse teste, e segundo esse pequeno teste, de fato, se você muda uma coisa no passado, você teria uma reatividade no futuro, o que faz sentido. Experimento da luz lenta em 2018. Cientistas conseguiram desacelerar a luz para 17 metros por segundo. O normal, como nós sabemos, é quase 300 mil quilômetros por segundo. A implicação seria a possibilidade de manipular propriedades fundamentais do universo. Eles fizeram um teste, né, entre uma luz mais lenta e outra mais rápida e com uma determinada resposta de velocidade, para saber exatamente como é que as duas implicavam, o que aconteceria se você conseguisse fazer isso. Abriu a possibilidade para armazenamento quântico. Foi daí que começaram, já está há um tempo, mas começou a ideia de armazenamento na luz, de dados. Você diminui a velocidade da luz numa determinada coisa, ela vai batendo com a menor, digamos assim, ela fica mais acessível aos dados, mas em breve nós provavelmente vamos ter um HDzinho de luz, segundo essa pesquisa aqui interessante. Louco, né? Vai pensar que os caras pegaram isso aí com os ETs. O loop causais quânticos, experimentos demonstrados paradoxos temporais em escala quântica. São partículas interagindo com versões passadas de si mesmo, enfim. Buracos de minhoca quântico. Cientistas criaram um mini buraco de minhoca em laboratório. O pai, um dia está morrendo, um dia não sabe como. Usando os processadores quânticos. Aí a primeira demonstração de prática de atalho no espaço e tempo. Foi uma base para os estudos da viagem no tempo. Isso está acontecendo, velho. Os caras estão fazendo loucura aí. Tem mais experimentozinho, né? Agora a gente vai viajar de novo. Fomos paciência, vamos sumir de novo na loucura. Casos de projetores astrais que saíram do corpo. Que tem nos seus livros. O Robert Monroe, que documentou centenas de experiências, ele visitou, segundo ele disse, várias épocas diferentes desses livros. Descreveu com detalhes eventos históricos, tá? Suas descrições de eventos históricos foram posteriormente confirmadas por historiadores. Confirmada como? Ele foi lá, não tinha escrito nenhum livro, ou porque o cara era um estudioso. O cara tinha uma biblioteca na casa dele, que eu fui na casa que ele viveu, lá nos Estados Unidos. Ele leu isso em algum lugar, não, está confirmado, aí é fácil. Tem que ver se aquilo, se não foi escrito, aí beleza. Eu desconfio. Pode ser quem for, pode ser minha mãe. Mãe, hein? Só tá mentindo aí. Viu? A experiência de Silvio muda. Ele visitou sua própria casa em diferentes épocas. Isso aqui tem explicação. Ele conseguiu ver as reformas antigas da sua casa. Descreveu detalhes arquitetônicos que foram confirmados em documentos antigos. Vê que interessante. Quem aqui, enquete, agora você vai ver a barriga aqui pegar fogo. Quem aqui, você já viu, através de sonho, entre aspas, sua casa ou alguma casa que conhece na forma antiga, parede antiga, construção diferente, cor, fachada. Cara, isso aqui é a maior... Infelizmente, era uma de 1999, eu estava tocando no interior, que eu não lembro qual foi, velho. Eu deveria ter registrado aquilo, mas eu tinha só um Nokia 6120, ele não gravava nada, só tinha o máximo que tinha o jogo da cobrinha nele. Quem nunca jogou aquele jogo da cobrinha? Era o máximo que ele tinha. Eu fui para um hotel que era uma casa, era uma festa na cidade, então era uma pousada que era a casa de uma pessoa, que essa pessoa tinha uma casa muito grande de época, né? Ela alugava os quartinhos. Então nós focamos ali e tal, fomos passar o som, voltamos. Eu deitado ali, dei uma dormidinha, levantei do corpo assim, você levanta do corpo, sai correndo do corpo, né? Levantei, saí correndo e tal, não sabia onde eu estava, fui até a sala, a entrada ali do saguão era uma sala, não tinha mais nada de hotel ali. Tinha uma recepçãozinha, uma mesinha ali, coisa simples. E eu vi algumas coisas antigas, mas principalmente me chamou a atenção uma estante. Uma estante de madeira, com coisinha de vidro todo decoradinho, pintado em amarelo escuro, como se tivesse vidro queimado, sabe? Ela tinha uma parte... Eu sei desenhar ela todinha se eu fizer. Tinha uma parte... não dá pra fazer aqui, velho. A estante estava... Peraí. Deixa eu pegar um negócio aqui para não mostrar o que não posso.
A estante estava... essa é a parte da estante. Aqui tinha uma parte que botava uns copos. Aqui dentro tava as portinhas, uma abria para cá, outra abria para cá, em cima. E tinha um monte de coisas aqui dentro. Aí eu falei, vou voltar para o corpo porque eu vou lá ver essa estante, né? Para confirmar. Depois eu levantei no corpo, fui até o mesmo local e não estava lá a estante. Eu falei, não vi nada, né? Só que eu não tinha muita experiência, né? Tinha, mas não tinha muita. Aí eu pensei assim, cara, será que existia, né? Sei lá, eu não tinha essa imagem de passado, eu estava começando a conceber isso. Aí eu perguntei para a pessoa que estava na recepção, ele falou, fala com o senhor, não sei o quê. Quem me atendeu foi uma menina que pediu para falar com uma mulher e um cara, que a mulher era a irmã. Ela casou com o marido da irmã. A irmã morreu, ela casou com o marido. Ficaram juntos lá. Aí eu perguntei para essa senhora, lá que ela tinha, falou, oi, tudo bom? Desculpa, não lembro o nome dela. Me desculpa perguntar uma coisa para a senhora meio estranha. Você sabe informar se nesse local, sabia o lugar da casa, velho, tinha uma estante desse jeito, uma prateleira? Ela falou, como é que você sabe disso? Você é filho de quem? Eu falei, não, aí como é que fala? Que eu sonhei que tinha uma coisa aqui, era assim e tal, mas era assim mesmo, ela falou. Era um negocinho preto que eu botava os copos aqui, era da minha irmã, ela falou. Aí ela explicou que a minha irmã morreu e fui ficando tempo, acabei ficando aqui, casei com o meu genro, né? Mas que interessante. Isso aí, cara, como que eu posso ter visto isso? Eu queria ter documentado isso. Isso é uma coisa, hoje em dia, com certeza, essa senhora não existe mais. Nem que eu voltasse lá. Eu nem sei qual é a cidade. Eu tocava em tantos buracos. Mas voltando. O Valdo Vieira, ele também se projetou para o Brasil colonial. Ele descreveu vários aspectos de construções, algumas ideias da época da escravidão, escravatura, alguns registros históricos e documentou em mais de 60 experiências similares. Não sei se foi comprovado. Oliver Fox visitou Londres vitoriana. Descreveu com precisão roupas e costumes, registrou conversas em inglês arcaico, verificou detalhes históricos posteriormente, conseguiu confirmar. No caso de William Burman, que tem um livro muito bom, Aventuras Além do Corpo, ele visitou a própria casa em diferentes décadas, aquela mesma coisa que eu falei, que está vendo aqui, 63% das pessoas já viram sua casa antiga. Isso é o seguinte, aparentemente, por alguns motivos, talvez dimensionais, físicos e também plasmáticos, mentais, as casas ficam no passado. No grau. Cara, tudo já mudou, mas a casa está no passado. É estranho, né? Você vai lá, uma parede que não tem mais, uma pintura que não tem mais, um piano que não tem mais, sei lá, um móvel que não tem mais, estava lá. Tá? O William Burman, então, ele identificou a construção do imóvel, detalhes antigos que não era a casa dele, que era dos proprietários onde ele morava. Tá?